Bem-vindos à Voz da Mente, o espaço onde as palavras acalmam, as perguntas despertam e o silêncio fala. Aqui não trazemos verdades absolutas, trazemos consciência. Porque quando mudas a forma como ouves a tua mente, mudam as respostas, muda a vida. Eu sou o Nelson Oliveira. Eu sou a Carla Correia e juntos damos voz àquilo que tantas vezes fica preso aqui dentro. Hoje no tema o amor depois de 14 de fevereiro. O amor não dói por existir. Dói quando é comparado, exigido ou imposto. O 14 de fevereiro é apresentado como o dia do amor, mas para muitas pessoas é o dia da comparação, da frustração e da solidão ampliada. Enquanto uns celebram, outros sentem-se a falhar. Enquanto uns recebem flores, outros recebem silêncio. E enquanto uns confirmam relações, outros confirmam ausências. O problema não é o amor, é a forma como o transformamos numa obrigação emocional. Nelson, porquê é que esta data gera tanta pressão emocional? Carla, lembras-te da época de escola, em que era o 14 de fevereiro, nós escrevíamos cartas e colocávamos lá no CTT do São Valentim e nas turmas essas cartas depois eram lidas. Então aquela moda que era quase uma semana ou 2 semanas antes do 14, que às vezes calhava em dias de semana, em que andávamos a fazer essas situações e em escola a preparar e fazíamos uma cartinha para alguém ou mandávamos uma flor ou um bombom pela própria escola. Às vezes naquelas turmas não éramos todos que recebíamos esses presentes. Havia uma ou outra pessoa que recebia uma carta, 2 cartas, 3 cartas, 4 cartas. Havia pessoas que recebiam 10 cartas, que eram os mais populares. E havia pessoas que não recebiam nenhuma carta. E ninguém reparava. Isso. E também havia pessoas que não recebiam nenhuma carta. E também havia pessoas que recebiam cartas para gozar, para maldizer. Então, se recordarmos esse 14 de fevereiro, e eu fiz parte dessas turmas em que observei esse tipo de situação, umas vezes eu tive cartas, outras vezes eu não tive. Talvez por ser de género masculino, não dava tanta importância a isso, mas eu recordo de, naquelas turmas, termos casos de meninas que depois do Valentim passar naquela sala, a emoção esbatia-se, diminuía-se. Se mal se sentiam, pior ficaram. Então, esta pressão emocional, ela já é antiga, já vem deste estado emocional que nos foi ensinado. Quase que neste dia, obrigatoriamente, devíamos ter uma relação, porque em restaurantes que nós passamos, vemos a decoração que lá está a acontecer. Há restaurantes que até nem aceitam que tu vás jantar, se não for para o 14 de Valentim, não é? Então, se for showzinho, nem podes entrar. Não podes entrar. O menu é para 2, seja ou não sejam casados ou romantizados. Então, este amor começou por ser comercializado. Tornou-se uma moda deste tipo de venda. Se tens uma relação, tens que a celebrar. Se não a celebrasses, será esquisito. Se nesse dia estiveres a trabalhar, ou celebras antes ou celebras depois, mas vais ter que celebrar. Então, se não tens, parece que estás atrasado na vida. Alguma coisa se passa contigo para não teres uma relação. Agora entrou também na moda que há os jantares dos solteiros neste dia, e talvez muitos vão na expectativa não de encontrar um namorado, mas de encontrar vários namorados ou várias namoradas. Então vai haver muitos 14 pelo ano fora, mesmo fora do dia 14 desse mês. Ora bem, então essas perguntas do porquê é que não tenho ninguém, o que é que está errado comigo, será que vou passar mais um ano assim? Então a mente não sente a necessidade desse amor, sente sim a necessidade de validação, de observar os outros, de se comparar com os outros. Então esta necessidade de comparação com os outros fica um bocado conturbada. Os próprios familiares podem questionar: no teu Instagram não vi nenhuma fotografia de um ramo de flores, ninguém te quer, ninguém gosta de ti, o que se passa contigo? Ainda não é este ano que arranjas uma namorada? Entendes? Eu estou a ouvir e estou a pensar, as pessoas nem têm noção da carga emocional que muitas vezes pode ser negativa destas datas. Podem reacender traumas e trazer à memória situações que já lá estavam atrás, mas que esta altura faz com que reacenda a tua memória e te lembres de situações que não foram nada agradáveis para ti. Sim. Não é? Muitas. Então pode haver muitos 14 de fevereiro que recordam emoções vividas ou sentidas quando nos demos em amor a alguém e a reciprocidade foi 0.
talvez o 14 tenha sido comercializado, talvez o 14 tenha sido um momento criado a pensar na outra pessoa para ser vivenciado, em que um deles sentia amor e o outro só sentia presença, desejo, perdoa-me a expressão, tesão, mas podia não ter amor nem sequer no coração. Então duas pessoas vivem diferentes expectativas numa mesma relação. Um está presente, o outro está a viver o que é que essa presença possa usufruir, o que é que um está a ter ou a receber. Então este 14 de fevereiro, esta emoção que possa ter sido vivida, ela pode ser uma data de desconforto, de nos recordarmos de padrões antigos das emoções já vividas ou sentidas. Podemos desejar nunca mais ter outro 14 de fevereiro como tivemos antes, nunca mais quero estar numa relação como tive antes. E mesmo num gabinete ouço muitas pessoas referirem, tanto homens ou mulheres, porque isto não é de género, que é não me vou meter noutra relação tão depressa. A pessoa pode viver relações, mas não tem uma relação. Está a viver relações de emoção, não vou dizer fútil, mas que não seja profunda, numa permanência ou de entrega ou na responsabilidade de viver a relação, porque não se quer mais entregar num estado emocional de viver em amor, em profundidade. Ou seja, há quem esteja a viver uma relação e possa estar a viver esta data em desconforto. Em desconforto completo. Tu estás numa relação, mas não queres estar. Exato. Estás lá porque faz parte da moda de o viver, faz parte da moda de o sentir. Estás na obrigação de viver um 14 de fevereiro muitas das vezes, porque a minha mulher, quando chegar num outro lugar ou ao local de trabalho, o que é que ela vai dizer? Ou o meu homem, quando vier logo à noite e que vem para jantar, e é um dia que teoricamente devia de existir uma relação íntima, amorosa, sexual, o que é que vai acontecer se não existir? Pelo menos no 14 de fevereiro, as relações sexuais deveriam de existir. E elas colocam-se como um estado de moda. Então podemos ter jantares forçados, compras de prendas forçadas. Eu não sei qual é o perfume que a minha mulher gosta de ter, nunca me preocupei sequer com isso, mas agora tenho que lhe comprar qualquer coisa. Há uma florista que eu conheço muito bem, que sou cliente. Eu já disse isto em alguns programas. Quer dizer, era cliente. Era cliente, eu não sou tão cliente. Bom, eu comprava-lhe uma rosa, habitualmente. E ela dizia que só no 14 de fevereiro que eu não ia lá comprar. E ela gozava comigo porque naquele dia toda a gente comprava rosas. Então se a rosa custa 1,5€ ou 2€, conforme a época, naquela época elas são um bocadinho mais caras, são mais evoluídas. Bom, então o gesto de termos que celebrar o 14 pode ser automatizado, forçado. São os efeitos encenados, as velas que se colocam, os balões que se vivem, até o próprio encenar de um restaurante que naquele dia acaba por ter esse estado. Faz parte que assim seja, tornou-se obrigatório assim vivê-lo, e se ele assim não for dito, significa que me amas menos, talvez. Eu não sei. Grande parte dos relacionamentos, e eu não vou dizer que isto acontece, mas acho que muitos destes jantares de namorados não são mais do que um jantar forçado de uma emoção de companheiros que sozinhos têm medo de estar, para não viver uma solidão de um 14 ausente, e acabam por se combinar. Neste 14 vamos fazer de namorados. Só para termos essa comunhão presente. Será que eu estou-me agora aqui a lembrar que a última vez que fui jantar no dia 14 foi para há uns 12 anos. E deixámos de ir porque nessa noite foi muito engraçado. Porque estávamos num restaurante em Alcobaça. E de repente parámos a olhar à volta e víamos os casais ou a mexer no telemóvel ou com cara de zangados. E ri-me muito com o meu marido a falar sobre o que estava a passar ali naquele momento, porque eu nunca achei muita piada a datas específicas, mas acabava por ir na onda, acabamos por nos envolver e vamos na onda. Mas a partir daquela altura deixei de ir, porque achei tão ridículo, senti-me ali, parecia que estava numa peça de teatro, porque ninguém parecia estar em verdade. Uns ao telemóvel, outros zangados, e nós até sorrimos a falar sobre aquele assunto. Se calhar era importante que nós começássemos a pensar que o que os outros pensam
não vale assim tanto. Nós temos é que nos sentir bem connosco próprios e sentir-nos em verdade. Então, se me apetece ir, eu vou, e se não me apetece ir, eu não vou. Não é? Acho que era importante e era urgente nós começarmos a perceber e a priorizar-nos a nossa verdade e o nosso sentir e fazer aquilo que o nosso coração nos diz para fazermos. Essa autoestima individual, ela é confundida com uma autoestima social. Então, se na tua página de redes sociais nenhuma imagem surgir, eu vou pensar que tu tens problemas conjugais. Entendeste? Mas se nós estivermos bem connosco próprios, estamos a borrifar para aquilo que os outros vão pensar. E aí falamos de uma autoestima individual. Só que o problema é que estás inserida numa adaptação social. E então, pelo simples ou não, dá a sensação daquela trend que anda a passar aí nas redes sociais, em que a mulher entra dentro do carro, manda com um ramo de flores para cima do homem, manda-lhe um anel para cima e depois fecha a porta e sai outra vez. Ele fica com aquilo na mão e fica a olhar. E quando ela entra, faz o gesto: ai, obrigado, trouxeste umas flores, deste-me um anel. Opa, tão atencioso que foi. E ele fica naquele estado estupefacto. Então, mas o que é que aconteceu? Ela está naquela ansiedade tremenda de dizer assim: trata-me como eu quero ser tratada, faz-me o que eu quero que seja vivido. E está tudo certo. E assim deveria de ser. Não tem que ser obrigatório ou forçoso ser no 14 e nos outros dias do ano nada acontecer. Então, aquela minha amiga lá do Intermarché, ela dizia isso muito. Muitos homens só conhecem a minha casa neste dia. Exatamente. Os outros dias nunca cá passam. Mas achas que isto não tem a ver com esta pressão que a própria sociedade? Há uma pressão de sociedade que é uma trend, uma moda de que nos sentirmos adaptados ou integrados. Então, todos nós nesta altura do ano temos que o viver, temos que o sentir. Seria natural e normal que assim fosse. De uma das partes será saudável nós sentirmos adaptados e integrados. Isso que eu ia dizer. Eu não critico quem não tenta adaptar. Assim, vivemos numa sociedade e temos que nos adaptar àquela que é a realidade. Mas será que não era mais importante nós começarmos a olhar para nós e percebermos que a nossa realidade, a nossa verdade está acima de tudo? A nossa verdade está acima de tudo significa, mais uma vez, a tua autoestima emocional superar todo o que os outros possam observar e falar de ti. Precisas ter uma grande confiança e amor próprio para conseguir superar toda a comparação que os outros possam fazer de ti. Então, eu não sou contra nada do que estás a dizer, mas não vou entrar no clichê de dizer sim, é assim que deve ser. Toda esta é uma construção emocional de uma adaptação e educação social. Então o que nós queremos é abrir portas para a pessoa sentir-se na liberdade de dizer uau! Então significa que eu posso celebrar o amor sem ser no 14 de Fevereiro? Exato. Sim, eu posso celebrar o amor sem ser no 14 de Fevereiro. Posso celebrar todos os dias que eu quiser e com a pessoa que eu amar. Exatamente. Ao ponto até de dizer à pessoa que, olha, eu gosto muito de ti, és uma pessoa especial na minha vida, mas celebrar o 14 de Fevereiro ainda não é contigo que eu quero fazer, no momento em que o estamos a viver. Mas estamos a construir essa relação. Não vamos forçar ter que viver um 14 de Fevereiro se nos conhecemos há um mês ou há 2 meses atrás. Mas se continuarmos a ser como somos, talvez em agosto, 14 de agosto, a gente vai viver isso. Exatamente. Como se fosse um 14 de Fevereiro. E não te sentir obrigado em fotografar e postar no Facebook ou no Instagram. Ainda mais isso. Há partes de intimidade da nossa vida que devem ser guardadas na memória da nossa câmara emocional. Voltamos aqui a falar do mesmo. A pressão é tanta e os outros todos põem tanto que as pessoas às vezes não conseguem não pôr e sentem-se estar abaixo dos outros por não pôr, e então têm essa necessidade de também colocar, porque vivem muito da validação e faz parte, vivemos em sociedade, faz parte. O que é importante dizer às pessoas é que é possível contrariarmos isso, não é? É possível viver sem entrar nessa moda e tampouco estar a conduzir a nossa vida em função dessa moda. Como se tivéssemos que mostrar aos outros que eu estou a fazer essa situação, que estou a viver essa situação. A pior equação seria demonstrar, ou seja, toda a minha demonstração de amor seja na conjetura de ser fotografado para expor para a rua aquilo que se está a viver e acaba por se tornar secundário a pessoa a quem eu quero oferecer essa vida que eu quero dar, a emenda que eu possa ter escolhido, o restaurante que eu possa ter escolhido, ou o jantar que eu possa ter feito. Estou mais interessado em mostrar ao mundo o que eu fiz do que favorecer a pessoa que eu amo, a quem eu estou a entregar.
É importante Não é? que as pessoas entendam que não estamos a criticar porque é o que acontece e a pressão da sociedade é tão grande que as pessoas se deixam ir na onda, mas que parem para pensar um bocadinho e tentem trabalhar em si no sentido de se libertarem um bocadinho desta pressão que só nos faz mal. Sim. Porque já todos passamos por isso. Nós todos passamos por isso, não é? Libertar a capacidade de ser o que se quer ser. Exato. E negociar também com o parceiro, porque Claro. às vezes temos que saber que as crenças e os valores que cada um tem ainda pode ter a necessidade de se expressar. Exato. Não podemos ser 8 ou 80, mas encontrar ali um equilíbrio entre as duas partes, que se possam as duas ter uma reciprocidade equilibrada. Às vezes a exposição social pode ser uma forma de agradecimento, de valorização da nossa companheira e do nosso companheiro. Eu amei tanto tudo o que tu me fizeste que quero mostrar ao mundo o quanto eu estou agradecido. Claro. E também está certo. Exato. Não podemos desfavorecer de que fisicamente podemos agradecer em reciprocidade tudo que de bem e de melhor tu me fizeste. Eu não preciso de expor nas redes sociais o que tu me estás a fazer. Devo priorizar em agradecer-te a ti fisicamente agora o que tu me fizeste. Aqui o ideal é sempre o equilíbrio, como é normal. Sim, É a sempre reflexão e principalmente que esteja em conjugação com o nosso valor interior. Com o Não nosso faz amor mal próprio. nenhum eu querer reconhecer alguém e fazê-lo e numa situação pontual expor essa situação Yeah. nas redes sociais. É o equilíbrio, não é? Sim, é o equilíbrio de tudo. É o Yeah. equilíbrio. Oh, Nelson, diz-me uma coisa, quem está sozinho nestas alturas, o que é que acontece emocionalmente a essas pessoas? Quem está sozinho, quem não tem uma relação, vai sentir esta solidão amplificada. São estados emocionais que ficam exagerados, exacerbados, em que a pessoa verifica que naquele 14, aquele jantar, continua a ser sozinho naquela casa, ou naquele trabalho que escolheu ficar. E então isso pode mexer com ela, e então ainda por cima, se estiver a ver as redes sociais e começar a ver todas as demonstrações de amor que possam existir, essa solidão torna-se mais visível. Por se comparar o que é que eu tenho de mal para não estar a viver, eu tenho tanto de bom para dar ao outro, porque é que ninguém me quer, porque é que ninguém me deseja ter. Então esta comparação com as outras situações de vida pode ser exacerbada. A pessoa não sofre por estar só, ela sofre por achar que deveria estar com alguém, que merecia também ter alguém. E porque é que nada comigo resulta? Pois podem vir todas as crenças de que todas são iguais, todos são iguais, é tudo da mesma forma, mas na realidade a emoção era de desejar ter, de desejar viver. Então esta frustração, tristeza, sensação de rejeição e abandono pode se tornar mais presente, mais prominente. O medo de ficar para trás na idade biológica, a mulher que sente mais esta pressão biológica própria de se quiser ser mãe, não é? Então mulheres que estão numa determinada idade, fase de vida, podem sentir mais a pressão se eu não estou com um namorado. Como é que eu vou ter, como é que eu vou chegar a ser mãe, como é que isto vai acontecer? E então há uma contagem de idade biológica que pode fortalecer. O mesmo se passa com o homem. A questão é que fisiologicamente o homem pode ser pai mais tarde, apesar de sentir que há a pressão da parentalidade já tardia, não é? Mas que hoje em dia está mais natural. Vamos só aqui fazer um paralelismo. Uhum. Estás-me a falar, e muito bem, das pessoas que estão sozinhas a viver este momento e estás a descrever aquelas que estão emocionalmente mais abaladas. Uhum. E os outros que estão bem? Se calhar também era importante fazermos aqui um parênteses. Também há pessoas que estão sozinhas nesta data e estão bem. Sim. Também pode acontecer. E São é importante que esses que estão mal saibam que também podem estar bem. Sim, essas pessoas que estão sozinhas e que lidam com esta situação bem, que não têm isso como prioridade uma relação, não entram nesta equação. Vem a situação da celebração de um 14 de fevereiro, provavelmente como muitos veem a celebração do Carnaval, que é mais uma data que há uma exposição ou uma celebração. Além disso, hoje estamos a gravar em véspera de Carnaval. E ninguém daqui está preocupado com o Carnaval. Então, para nós, não temos na equação isso. Mas se formos falar com certas pessoas que passaram o ano todo a trabalhar para o Carnaval, certamente que já desde sexta ao sábado já nem dormem de noite à espera da exposição dessa situação. E não pode existir uma pessoa que esteja sozinha, porque naquele momento está sozinho, mas até está. Não quero dizer que no futuro não vai ter uma relação, mas pode estar bem e a lidar bem com aquela situação. Claro que sim. Nós estamos a falar só no estado emocional do 14 de fevereiro, no estado emocional de desequilíbrio. Sim. Mas existem milhares de pessoas, não é? E não vou dizer que é a maioria, mas que
que lidam bem com a situação e nem sequer põem isso em equação. Nem estamos aqui à procura de uma situação que seja patológica ou negativa, que quem não tem está a sofrer e quem tem está bem. Sim. Porque há uma decisão que tem que vir com valores e crenças dentro de si que levam a esta situação. Certamente quem mais for ver este programa está nas duas equações, ou a solidão de não ter, ou a presença de estar a ter e já está a ver embarcado, para não estar a viver naquela situação. Mas também pode estar lá alguém que esteja a ver e que esteja bem, e que fique triste porque não nos lembramos dele. Então lembramos dele agora. Tiveste bem, Carla, tiveste bem. Se estiver sozinho Sim, há e pessoas... estiver bem, vamos lembrar dele, ok. E há pessoas que emocionalmente estão bem e que fazem parte dos jantares de solteiro. Exato. Em que vão estar em jantares de solteiros, numa diversão de mais um momento de jantar, claro. E que não quer estar numa relação. Está Exatamente. a viver uma vida da forma como quer viver. Tem outros estados de priorização Exato. que não viver um estado relacional ou desse tipo de permanência habitual. Já não vamos ser acusados de bullying porque lembramos desses também. Sim, é verdade. Okay. Menos Então esta época tem também reativa desamores antigos. Sim. É mesmo assim? Sim, dentro disto que estamos a falar, e daí nós fazermos este programa especial nesta fase, são os desamores, são as tais feridas reativadas. Nós voltamos a recordar os 14 de fevereiro em que vivemos um estado negativo com alguém. Eu posso me ter dedicado muito a viver um estado de 14 de fevereiro planeado de forma bastante intensa para estar com aquela pessoa e hoje não estou com ela. E então quando vem o outro 14 de fevereiro, eu vou-me outra vez recordar que no ano passado, neste momento, estava a viver aquele estado com aquela pessoa e houve um estado negativo que vai acontecer. Que grande filho da mãe que me fez aquilo. Que grande a filha da mãe que me fez aquele outro. Entende? Algo que ficou lá e não ficou resolvido. Então a memória vai buscar. Exatamente. Também os términos recentes. Há relações que terminam recentemente e que possam até já estar planeados. Há casos de que podemos ter a prenda guardada para o 14 de fevereiro e acabou o namoro, ou a relação. E o namoro já estava terminado. Então esses términos recentes, às vezes as relações mal resolvidas, em que o 14 de fevereiro há uma pressão de estarmos juntos num jantar e numa expressão ou exposição, quando um dos dois já está farto da relação e quer sair dela. Não vai vestir uma máscara 33 e apagar tudo o que está a ser vivido para estar a viver um 14 de fevereiro como se nada fosse vivido, não é? Pois temos as pessoas que sofreram também lutos amorosos, ou pessoas que perderam pessoas, não é? E então esse 14 é uma mesa vazia que não está lá sentada a pessoa que eu amava, que fazia a minha vida com ela. E essas pessoas também são esse reviver. Bem, este 14 de fevereiro ele não cria dor, não é? Mas é um estado de reacender. A dor que eu tinha lá dentro pudesse já estar não curada, estava no pensamento e no sentimento ali meio que anestesiada e está guardada dentro do armário e ele volta-se a chamar. Tivemos um programa especial no 24 de Natal e aqui estamos a fazer um programa especial do 14 de fevereiro, que é um estado emocional que possa ser reacordar, não é? Muitas pessoas tentam anestesiar esse espaço, procuram se ocupar. Há pessoas que trabalham por turnos que é nesse dia que preferem ficar no hospital, para que os que têm relacionamentos que possam sair. E vice-versa. Esses que se ocupam, que fingem a tal indiferença para não entrar em relações rápidas ou fúteis para viver um 14. Eles também podem viver esse estado emocional. Existe uma ideia muito romantizada do amor nesta altura, não é? O mito do amor ideal. O mito do amor ideal é muito romantizado. Depois vende-se também a ideia, não é? Exatamente. Além disso, nós podemos comprar kits de jantar do 14 de fevereiro. E o kit vem com tudo lá montado. É só chegar a casa, montar aquilo, mandar a emenda e está feito. Então esse mito do amor ideal significa que todo o jantar tem que ter vela, tem que ter cor vermelha, tem que ter aquelas situações todas mínimas, não é? Incluindo as partes íntimas que cada um possa desejar expor naquele dia ou naquela noite, tem que obedecer a certos critérios que têm que existir. Então esse mito do amor ideal em que acabou por ser mais vendido do que uma solução emocional. Então o 14 de fevereiro, ou essa expressão de 14 de fevereiro, acaba por ser uma salvação de relacionamentos ou até uma prova de valor pessoal, em que a pessoa vai mostrar o que vale. Então muitas mulheres podem fazer um ultimato ao homem e vice-versa, o homem à mulher. Estou para ver como é que vai ser o 14 de fevereiro. Se eu estou a fazer tudo isto e ainda nos vamos chatear. Se eu estou a fazer tudo aquilo e ainda vamos viver aquilo. Tal como o homem, vou-te levar a jantar, eu espero que não seja como aos outros jantares. Neste 14 tem que haver uma noite especial, mais núpcia, não é? Então, o amor, o amor saudável... agora estava a lembrar não das... vais jantar e fiques trombas. As esteticistas, nesta altura do ano, têm muita prática, não é? E isso pode ser
Opa, é o que se vê nas redes sociais. Eu não sou, isto não é autoria minha, é o que as pessoas expõem e fazem esse tipo de situação que eu acho que é humorística, sem criticar nada do que possa acontecer. Sim? Bom, mas este amor saudável nunca iria preencher esses vazios internos, não é? Claro. Então, se for um amor saudável, não tem a necessidade de se expressar de determinada forma daquele momento. Podem os dois ir fazer um treino de ginásio no dia 14 de fevereiro, acabam por fazer os dois batidos em casa como fazem todos os dias. A diferença é que no 14 olham um para o outro como se hoje é o dia do amor e nós estamos a viver um amor pleno. Não precisamos de celebrar o amor, porque a celebração do amor é só de estarmos os dois um com o outro, a todo momento e sempre que estivermos juntos. Esta partilha de plenitudes possíveis que os dois possam ter. Então, quando procuramos alguém para nos validar a emoção que estamos a ter, estamos neste salvar a nossa vida de forma momentânea, em que estamos a procurar sempre alguém para estar connosco, para não nos sentirmos mal, numa dependência de sermos amados ou desejados, e então vamos perpetuar esta dependência, aceitando ser tratados como muitas das vezes sentimos como não somos desejados. E acabamos por fazer tudo pelo outro, mesmo que não seja aquilo que queríamos ter. Então o 14 de Valentim acaba por nos trazer à tona certas emoções de dependência emocional ou de enfartamento emocional. Outras vezes recorda-nos plenamente que ainda bem que estou contigo, que também não ligas nada ao 14 de Valentim, porque nós temos todos os outros dias do ano para celebrar um amor pleno e completo. Não estamos para ninguém no 14 de Valentim mais do que nos outros dias, porque os outros são todos ocupados a viver relações fúteis ou dependências emocionais, sem ter que estar aqui agora a ligar a dizer: olha, meu marido chegou outra vez tarde do trabalho, olha, a minha mulher hoje foi outra vez ao ginásio na hora de jantar. Naquele dia não, estamos todos presentes em casa para jantar. Era importante, se calhar, lidarmos de forma mais simples com esta coisa do amor nestas alturas, em vez de ligarmos tanta importância a esta romantização e a toda esta envolvência comercial à volta deste dia. A envolvência comercial acaba por criar o marketing da emoção. Então, se nós os dois tivéssemos lojas que vendessem materiais deste assunto, não estávamos a falar desta forma. Claro. Certamente, antes do 14 de fevereiro, estávamos a fazer era marketing para compra de material. Tomáramos nós que toda a gente os compra e que quer lá saber se depois... Exatamente. Portanto, é tudo aqui uma trend da perspectiva de cada um possa ter. A nossa é a saúde mental e é o que estamos aqui a vender. Exatamente. O que é que pode ajudar nesta fase pós-14 de fevereiro? A primeira fase é aquilo que já aqui tocámos em alguns assuntos, que é retirar da equação o amor da avaliação pessoal, a comparação com os outros. Eu tenho que ter, eu tenho que ser, se eu não for, quem é que eu sou? Se eu não tiver, como é que vai ser? Então, não ter uma relação não define o meu valor. Não ter uma relação não define eu não ter valor, eu não ser importante, eu não estar adaptado. Pode ser só e apenas uma decisão minha, como disseste muito bem, que há quem viva o 14 de fevereiro de forma tranquila e harmoniosa, como nós estamos a viver o Carnaval. Não dou valor a isso, não é a minha prioridade, não é o meu objetivo, não é nenhuma situação negativa ou âncora emocional que eu trago atrás para dizer eu nunca tenho nenhuma relação. Não, simplesmente não tenho, não quero ter. Estou bem conforme estou e estou bem, agradeço e dou saúde para toda a gente. Então, diferenciar também solidão de ausência de relação, que são coisas um pouco diferentes. A solidão e a relação são coisas diferentes. Às vezes procuramos tirar a nossa solidão, incluindo uma pessoa na relação, e baixamos os nossos critérios, valores ou crenças em relação ao desejo de ter uma relação que quiséssemos ter. Isto significa o quê? Às vezes eu acabo por aceitar uma pessoa na minha vida que esteja muito abaixo daquilo que eu sinto que mereço ter. Só para não estar sozinho. Só para não estar sozinho. Na realidade, já tentei com pessoas que eu gostava de ter, dentro dos critérios que eu gostava, não deu certo. Fui baixando os critérios. Quanto menos critérios eu tenho, maior a quantidade de pessoas possíveis. Entende? Maior a solidão. Maior a solidão. Porque às vezes as pessoas estão acompanhadas e estão sozinhas. Então é essa a tal a diferença. Diferenciar a solidão de ter uma relação em que temos ausência da relação, amor na relação. Então muitas vezes eu posso me sentir sozinho mesmo estando acompanhado. Então olhar para os padrões, ou seja, as situações de vida que eu tenho vindo a viver, porque é que eu escolho sempre este tipo de pessoas, porque é que eu fico sempre com este tipo de pessoas, são padrões emocionais que possam estar a acontecer e que possam estar a favorecer essa repetição de relações amorosas, que também é tratável clinicamente, e porque é que eu evito o amor,
que é a tal fuga do amor. Eu não estou no 14 de fevereiro porque eu não quero viver, não aceito mais estar com ninguém. Ou então, porque é que eu persigo tanto o amor? Porque é que eu à força quero ter um relacionamento já no fim de janeiro, já na expectativa de no 14 de fevereiro não vou jantar sozinho outra vez. É que os extremos, o evitar e o querer ter. Exatamente. Evito ter para não voltar a sofrer, e outros que perseguem à força toda o amor, e agora estamos em fevereiro, março, talvez a coisa já vai terminar se não deu certo. Bem, então o amor não começa normalmente dentro de nós. Ele começa quando nós estamos bem connosco próprios e na reciprocidade do amor que o outro nos possa oferecer. Então, uma relação amorosa a dois, a base, a equação é sempre a reciprocidade. Não significa cobrança de se eu dou-te 100, tu tens que me dar 100. O amor não tem data, o amor não tem palco, não tem obrigação. Às vezes, o maior ato de amor é aprender a estar contigo, antes de exigir que alguém fique. Este foi mais um programa A Voz da Mente. A mente fala, a vida responde. Que saiba escutá-la antes que ela te grite. Obrigada por estares desse lado. No próximo episódio, A Voz da Mente continua, porque aquilo que não escutas hoje, a vida repete amanhã.